A nossa galera que acompanha, geralmente, está em dois lugares. Tem o público final que está se identificando com o que você está falando, está entendendo assim, poxa, eu sou assim, então não tem um problema comigo, tem alguma coisa que eu preciso descobrir sobre mim que eu não sei. E tem o profissional que está, poxa, eu identifiquei pacientes que eu tenho nessa condição e eu não entendo do assunto ainda. Sim. Hoje você serve a esses dois nichos de mercado, a gente pode dizer assim, tanto essa pessoa que está na ponta que quer descobrir sobre si, quanto o profissional que quer se aprofundar? Sim. E aí o que a gente fez, né? Eu comecei fazendo um curso que tinha uma finalidade mais de autoconhecimento. E aí, depois a gente criou uma clínica que atendia as pessoas e prestava serviço de identificação. E depois a gente lançou uma pós-graduação para ensinar justamente como identifica e como trata e como faz um diagnóstico diferencial, o que tem que fazer com esse indivíduo em casa, na escola, na clínica, né? Então a gente começou a entender muito vagarosamente. A Dani já olhava e falava: você vai ter que ensinar a fazer o que você faz. Aí eu levava alguns meses para aceitar. Mas ela foi apontando, ela falou: a gente tem que ter uma clínica, a gente tem que ensinar isso, a gente tem que ter formações para ensinar. E aí ela ficou por muito tempo, agora ela saiu, mas ela ficou por muito tempo atendendo as pessoas que vinham buscar alguma coisa. A gente montou a clínica online e ela ficava no WhatsApp ali entendendo o que as pessoas queriam. E aí ela pegava as demandas muito rápido. Ela entendia as demandas assim dessa massa de pessoas muito rápido. Só que eu demorava para conseguir aceitar o papel, né? Porque apesar de eu ser inteligente, eu tô ali falando desse assunto há pouco tempo. E como é que eu vou me sentir? Vou dizer assim, eu sou o cara mais especialista no mundo sobre isso. Não, eu não sentia isso, né? Então eu fui demorando para pegar esse lugar de confiança. Mas hoje a gente tem o quê? Eu diria que se eu pegar um profissional que gosta de atender essas pessoas, que se identifica com alguns traços, por exemplo, muitos profissionais que vão trabalhar com isso, é interessante que eles têm os traços, né? Tem alguns traços, eles se identificam muito com as características ali. E eu acho que é por isso que eles se sentem fascinados, impelidos a trabalhar com isso, né? Eu diria que se um profissional vem e fala: Gia, eu gosto de trabalhar com esse indivíduo, eu amo esse trabalho aqui, eu quero aprender a identificar, eu quero aprender a como montar uma escola para esse cara, eu quero aprender a como clinicar com ele, e eu quero desenvolver ele para ele falar assim: agora eu estou vivendo o meu potencial pleno. É isso que eu consigo fazer hoje. Eu consigo ensinar isso. Então a gente montou, primeiro a gente montou um curso, e aí na minha cabeça era o seguinte: tava todo mundo falando, não pode falar de superdotação sem um teste de QI. Aí eu pensava, tá bem, quanto que custa um teste de QI? A gente tem esse serviço na clínica, então eu sei, quase R$5.000. Tá. O G lá do passado não ia conseguir pagar um teste de QI quase nunca, né? Então eu calculava qual a probabilidade disso funcionar, se para você identificar tem que ter um negócio tão laboroso e tão caro. Para você identificar depressão é um diagnóstico clínico, TDAH é um diagnóstico clínico, autismo é um diagnóstico clínico. Nenhum desses exige um processo de psicometria, uma bateria de testes, um negócio. E eu ficava, por quê? Esse negócio aqui exige tanto trabalho, assim. Depois eu fui entendendo, né? O TDAH tem a indústria dos remédios por trás, a depressão também, o autismo tinha a comunidade ali pressionando, e os superdotados, ninguém conhecia eles, ninguém sabia nada, e acho que muita gente não quer que eles apareçam mesmo, né? Porque assim, um monte de gente que questiona, e eles são questionadores assim, ó, meu Deus. As pessoas que trabalharam para mim, fazendo lançamento de cursos ou treinando vendedores, né, para vender curso e tudo mais, eles falam, cara, eu desisto, não sei, essas pessoas são muito críticas. Eu falava, você tem que falar exatamente o que para você vender, você tem que falar exatamente o que tem que ter lógica e não inventa nada. Se você inventar uma vírgula, eles vão te pegar. Vão pegar. E era exatamente isso. E aí eu comecei a fazer esse curso porque eu entendia que a melhor maneira de ir resolvendo essa coisa aos poucos era se as pessoas tivessem... Tá no silencioso. Era se as pessoas tivessem na cabeça o perfil de como é um superdotado. Uhum. Né? Ou seja,
eu posso aplicar um teste de QI em você, mas eu também posso conversar com você e falar, caramba, mas o Cassinho é um cara inteligente, ele tem um raciocínio rápido, ele processa as coisas rápido, ele lembra das coisas que eu falei para ele antes, no início. Então, tem um perfil, tem uma assinatura, sabe? Uma assinatura, assim, da inteligência, existe isso. Criatividade, tem vários traços que você consegue catalogar, tanto que tem escalas validadas com corroboração estatística com QI muito alto, né? Então, você aplica aquela escala, fala, pela essa escala, esse cara tem um perfil compatível com superdotação. Aplicaria um teste de QI tradicional e daria uma probabilidade muito alta de também apresentar. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. E aí depois a gente começou a montar o serviço de avaliação, porque a gente entendeu o seguinte, mesmo sendo uma coisa que não é por lei exigido, muitas escolas exigem o laudo mesmo. Sim. Porque eu não sei porquê, mas a sociedade tem um medo muito bobo de que todo mundo vai virar e vai falar que é superdotado um dia. E depois se auto-assumir. Depois que eu comecei a falar desse assunto, começou a surgir essa narrativa. Agora todo mundo é superdotado. Aí eu fico pensando, mas que problema você tem com a pessoa ser superdotada? Por que você se incomoda tanto? Você não se incomoda com as pessoas que dizem que tem autismo, ou TDAH, ou depressão, mas o superdotado você se incomoda pra caramba, né? Então, é muito comum, né? Um vídeo viraliza sobre superdotação, você entra nos comentários, é uma chuva de gente falando, tá bom, superdotado. Deus na Terra, não sei o quê, prepotente. Isso aí. Aponta pra isso. Então, a gente entendeu assim, é necessário também fazer esse serviço para escolas ou para alguns momentos onde exige uma coisa mais institucionalizada e tal. Tá. E a escola, assim, como eu te falei, na lei tem um decreto de 2094 ou 2000, não lembro, que diz assim, o superdotado é uma pessoa com necessidades educacionais especiais. Então, da mesma forma que o TDAH, o autista, tem direitos ali na escola, o superdotado também tem. Não porque ele aprende devagar ou porque ele tem alguma deficiência intelectual, mas porque não funciona para ele o que está ali. Ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer com aquilo que está ali. Emocionalmente, pode deprimir, pode ficar com transtorno de pânico, né? Eu canso de atender mães assim, com filhos tomando medicação, com 10 anos, 8 anos, Nossa. assim, 3, 4, 5 medicações psiquiátricas fortes. Então isso é por quê? Porque eles estão ali e aquele lugar não é para eles. Aquele lugar não foi pensado para eles de forma nenhuma, né? E aí eles sofrem. Então a gente montou isso e depois a gente montou a pós-graduação porque eu pensei assim, eu vou trazer pessoas que querem estudar isso, já que é uma coisa tão nova e já que a literatura é tão pobre, tanto que as pessoas me pediam, qual livro você indica? Eu falava, não indico livro nenhum, porque eu não consigo. Não vou te estragar, não. Não consigo indicar livro porque é muito difícil, cara. Tem muito pouco livro que realmente é bom assim, sobre esse assunto. Agora está surgindo mais, mas na época que eu comecei a falar disso, era muito difícil. Eu via que os livros eram mais ou menos o seguinte, assim, a pessoa pegava a inteligência, tentava redefinir ela para o conceito que ela achava que era inteligente, que era inteligência, e criava meio que inteligência emocional do Daniel Goleman. Sim. Então ele fala assim, olha só, isso aqui é um copo de água, mas eu não vou chamar de copo de água, porque se eu chamar de copo de água, eu vou ter que entrar na onda do cara que nomeou isso aqui pela primeira vez. Então eu vou chamar de recipiente transparente bonitinho. Tá. Se eu chamar de recipiente bonitinho, é meu esse conceito. Então eu posso vender treinamento, posso vender livro, palestra. Faz sentido. E isso aconteceu muito nesse campo da superdotação. Em vez das pessoas estudarem o que era tradicional, né, da psicometria, do Big Five, essa coisa toda que eu falei antes, eles falavam, não, eu inventei aqui um tipo de inteligência novo que eu criei. Pá, inteligência global multifatorial. Ponto. Aí o superdotado é quem? O cara que tem inteligência global multifatorial. Putz. Aí você criou esse conceito da sua cabeça ali, numa coisa que já existia. E aí a gente pensou o seguinte, já que é tão pobre a literatura, vamos trazer gente que está a fim de estudar isso. Que está a fim de debater comigo ali no Zoom, ali, nos encontros,
que está a fim de ler um artigo e comentar lá no fórum, cara, esse artigo aqui eu acho que é bom, esse aqui não é, eu acho que tem que ser para esse lado da pesquisa, para aquele lado. E a gente lançou a Pós com esse intuito de trazer essas pessoas que querem estudar isso mais academicamente, né?